Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. A graça e a paz para quem eu não tive a oportunidade de abraçar, de dizer que você é bem-vindo, que Deus possa nos abençoar essa noite. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Bom, essa palavra nos fala, Jesus, aqui, após ter descido do Monte da Transfiguração, um pouquinho antes, depois em casa vocês possam ter a oportunidade de estar lendo, né, esse capítulo, o Evangelho de Marcos, que é maravilhoso. A palavra nos fala que Jesus, quando ele descia com os discípulos do Monte da Transfiguração, ele deparou com aquela situação. Havia um tumulto, havia discussão, muitas pessoas em redor, porque nós sabemos que Jesus, ele era acompanhado de multidão, ele nunca andava só, e por um momento ele havia subido aquele monte, e quando ele desceu, ele se deparou com aquela situação. As pessoas, os discípulos e os escribas discutiam entre si. E Jesus pergunta: o que estava acontecendo? Por que aquela situação estava daquele jeito? E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele já sabia, pois ele sabe de todas as coisas, mas ele perguntou, porque Deus criou essa situação para que fosse manifesta a glória do Senhor. Então ele indagou aqueles discípulos, aqueles escribas, e ele perguntou: o que vocês estão discutindo entre si? Por que vocês estão discutindo? E então a palavra nos fala que sai um no meio da multidão e fala com ele, fala: olha, então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e eles não puderam fazer nada por ele. E Jesus fica, chateado. A palavra nos fala que ele fala que geração incrédula.
E nós podemos perceber aqui que nós lemos a palavra que o pai desse jovem, do seu único filho, ele, diante daquela situação, ele ouviu falar quem era Jesus, ele conhecia Jesus como o mestre, com certeza naquela época ele ouviu falar dos milagres de Jesus, ouviu dizer, ele nunca presenciou algo sobrenatural, e ele acreditou que aquelas pessoas pudessem ajudá-lo naquela situação tão difícil. E algo que me chama muito a atenção aqui, gostaria que vocês se atendessem para isso também, é que ele, diante daquele problema, diante daquela situação, ele procura ajuda. Ele procurou a ajuda dos discípulos, ele procurou a ajuda dos escribas, que eram os mestres da lei, eram os doutores da lei, eram os religiosos. Aparentemente eram pessoas que poderiam ajudar aquele homem, que poderiam ajudar aquele jovem, diante de tamanho problema. E muitas vezes nós nos assemelhamos com esse pai. Porque diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, nós procuramos soluções em todas as coisas, menos no verdadeiro mestre. Mas eu não repreendo esse pai, porque ele com certeza, a palavra nos fala que o filho sofria há muitos anos, ele com certeza queria ajudar. Ele com certeza vinha sofrendo isso há muitos anos. E ele também com certeza já havia procurado todos os médicos daquela época, todas as pessoas que se diziam mais, que tinham mais, que entendiam mais da palavra, que eram inteligentes, para ver se conseguia resolver o problema daquele jovem. E ele pôde perceber que aquela situação não foi resolvida. E muitas vezes nós nos assemelhamos a ele também. Muitas vezes, diante dos nossos problemas, nós procuramos soluções em pessoas. Nós achamos que aquele que estudou mais sabe mais. Nós achamos que aquele que busca mais, às vezes, estudos, ele sabe mais. Nós procuramos a ajuda de homens, sabendo nós e entendemos nós que a única pessoa que pode nos ajudar é o Senhor Jesus. Mas aquele pai, ele estava desesperado diante daquele problema. Quantos de nós, diante dos nossos problemas, diante das nossas situações, nós também nos encontramos desesperados? E aí, tem um amigo, nós queremos falar com o amigo para ver se o amigo vai resolver o problema. Tem outra pessoa, nós queremos falar para outra pessoa porque a pessoa talvez vai resolver esse problema. E nós não buscamos a solução verdadeira dos nossos problemas. E talvez você também se encontre como esse pai, desesperado. Desesperado, ele estava desesperado. Ele queria uma solução para esse problema. E às vezes nós fazemos igual a esse pai. E a palavra continua, e ele diz: roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me um rapaz, trazei-me um menino. Jesus fala: olha, traz, vamos ver qual que é o seu problema, qual que é a sua necessidade. E ele diz: e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha só, esse jovem, a palavra fala que ele há muito tempo sofria, que o espírito imundo tomava aquele jovem e fazia tudo o que ele queria com aquele jovem. Fazia com que ele espumasse, com que ele rilhasse os dentes, tacava ele no fogo, tacava ele na água. Isso nos mostra que aquele espírito, ele tinha o total poder sobre aquele jovem.
E Jesus fala, olha, traz. E o pai, quando Jesus fala com ele, quando Jesus começa esse diálogo, o pai começa a expor o problema. E olha só que interessante, o pai não se importou com a multidão, o pai não estava nem aí se alguém estava ouvindo o problema da sua família. O pai abriu o coração para Jesus, o pai falou, olha Jesus, olha mestre, há muito tempo eu estou sofrendo junto com essa criança, e quando esse jovem sofre, eu e minha casa também sofremos. Toda a nossa família sofre, e eu vim aqui pedindo ajuda e ninguém pôde me ajudar. E Jesus continua falando, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Olha só, o diabo prendia aquele jovem desde a infância dele. Quantos de nós também não estamos muitas vezes presos com os nossos problemas, presos em situações que não nos permite caminhar, presos em situações que na mesma hora nós estamos bem e na mesma hora nós não estamos mais, presos nas faltas de perdão, presos, magoados, talvez com um irmão, talvez com alguém lá de fora, talvez com alguém da sua família. A palavra nos fala que esse jovem, ele estava preso desde criança. Tem prisões nas nossas vidas, queridos, que às vezes nos prende e nós não conseguimos dar um passo, porque nós estamos presos há muito tempo e não sabemos por que estamos presos. E são situações nas nossas vidas, queridos, que muitas vezes nos permite ficar nessa prisão. A falta de perdão é uma delas. Quantas vezes nós não perdoamos, nós não queremos, nós nos posicionamos e não queremos perdoar. Quantas vezes nós estamos em pecados e não queremos nos separar do pecado, e nós nos encontramos em prisões, assim como esse jovem. Quantas vezes, queridos, nós nos deparamos com essa situação? Quantas vezes nós começamos a nossa vida bem, e nós começamos falando, Senhor, agora vai mudar, eu vim no culto, amanhã é uma vida nova, que bênção, e vai terça, vai quarta, quinta, e você começa, e é uma bênção. De repente, você se vê no mesmo lugar. Você deu uma volta e deparou-se no mesmo lugar. Isso, querido, é prisão. Prisão, nós precisamos, assim como esse pai, ele clamou e ele falou para Jesus, olha, a minha situação é essa, ele tem feito isso com essa criança, com esse jovem. Nós também precisamos ter esse diálogo com Jesus e falarmos para ele qual é o nosso problema. Aonde nós estamos aprisionados. Eu não sei, eu não estou afirmando que você está preso em algo não, querido. Eu quero que você analise a sua vida. E a palavra é tão tremenda, porque a palavra nos fala que esse jovem estava possesso de um espírito mudo e surdo. Sabe por quê? Esse espírito não permitia que esse jovem falasse, para que ele não clamasse por Jesus. Esse espírito não permitia que esse jovem clamasse, e por isso ele não podia falar, porque ele não podia chegar, mestre, eu estou diante desse problema. Porque esse espírito emudeceu esse jovem. E sabe por quê que ele não ouvia? Porque ele não podia ouvir a palavra do Senhor. O Espírito trouxe uma surdez àquele jovem, para que ele não ouvisse uma voz de comando do Senhor, para que ele não ouvisse o mestre falando, o mestre ensinando, o mestre conduzindo. Ele não podia falar e ele não podia ouvir. E muitas vezes as prisões das quais nós estamos não nos permite nem falar, nem clamar ao Senhor, tão quanto ouvi-lo. Quantos aqui essa noite nem estão ouvindo o que eu estou falando? Quantos aqui essa noite estão nessa situação?
O diabo, ele faz isso. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. E ele fez isso com essa família. Ele roubou os sonhos dessa família. Ele roubou a voz desse jovem. Ele roubou a audição desse jovem. Para que esse jovem viesse a morrer mesmo, dominado por esse espírito imundo. E a palavra continua. E muitas vezes ele continua relatando a Jesus. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha ele de novo. Ele insistindo. Ele lembrava. E ele falava: Senhor, além de rilhar os dentes, além de o lançar no chão, ele lança ele no fogo, ele lança ele na água. Ora ele está bem, ora ele está ruim. Quantas vezes nós estamos nessa situação? Quantas vezes nós entramos na porta, aqui, sentamos e às vezes saímos pior do que entramos. Quantas vezes nós estamos aprisionados e nós nem sabemos que estamos presos nas garras de Satanás. E esse pai, ele continua com esse pequeno diálogo, com esse pequeno relacionamento com o Senhor, ele continua. Mas, olha que coisa maravilhosa, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o clamor desse pai. Ele chega diante de Jesus e ele fala: mas, se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Ele não pediu para ele pediu para a sua família. E sabe o que nos torna diferentes desse pai? Esse pai não conhecia o Senhor, mas nós somos indesculpáveis diante de Deus. Sabe por quê? Você e eu somos indesculpáveis diante de Deus, porque nós conhecemos a verdade. E a palavra nos fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós conhecemos o Mestre. Nós sabemos o poder que tem o nome de Jesus. Nós sabemos que esse Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma vidas, ele transforma família, ele transforma casamento, ele transforma todas as coisas. Nós, como igreja, diante do Senhor, e diferente desse pai, nós somos indesculpáveis diante de Deus. E ele fala: mestre, mas se tu podes alguma coisa. Isso nos mostra que ele não conhecia o Senhor. Ele não sabia de Jesus. Ele não sabia, apesar de estar tendo um relacionamento, ele não entendia quem era Jesus. Porque ele diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, de mim, do meu filho e da minha casa. E aí Jesus responde a ele. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Jesus estava dizendo: se podes, você não me conhece. Você não me conhece, você não sabe do poder que tem o Pai. Você não sabe da autoridade que tem o Senhor. Tudo vai se submeter ao nome de Jesus. E Jesus, amém. E Jesus continua: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha que coisa mais maravilhosa que Jesus fala para aquele pai aflito. Aquele pai que não via mais solução naquele problema. Aquele pai que procurou os mestres, que procurou os doutores, que procurou os discípulos. E Jesus fala: todas as coisas são possíveis àquele que crê. E o pai diz a Jesus, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos,
Se você essa noite tem essa pergunta para o Senhor: Senhor, diante do meu problema, será que tu podes alguma coisa? Será, Senhor, que o Senhor pode me tirar dessa prisão? Será que eu consigo ser liberto desse pecado? Será que eu consigo restaurar o meu casamento? Será que eu consigo restaurar a minha família? E Jesus te responde: tudo é possível ao que crê. Todas as coisas. Esse pai clamou ao mestre. Ele abriu o seu coração. Por um momento de relacionamento, ele conseguiu transferir tudo aquilo que estava no seu coração para Jesus. E Jesus disse a ele: tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos, queridos, abrir o nosso coração para o Senhor. Assim como esse pai fez, sem reservas. Você está aqui essa noite porque o Senhor quer você sem reserva alguma. Ele quer abrir o seu coração, Ele quer que você abra o coração para Ele. Ele quer ver no seu coração. Ele quer que você relate o seu problema, a condição da sua vida. Ele quer te ouvir essa noite. Não permita que o diabo não deixe você falar. Não deixe você ouvir uma voz de comando do Senhor. E ele continua: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem abriu o coração para Jesus e ele deu uma voz de comando. E é tão interessante, talvez você pergunte: pastora, mas o espírito não era mudo, não era surdo? Como assim? Tudo e todas as coisas se submete a uma ordem do Senhor Jesus. Todas as coisas, não importa o seu problema, não importa o lugar que você esteja. Talvez você esteja como José, no fundo do poço, mas isso não importa para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas no Senhor, porque Ele fala: tudo é possível àquele que crê. E ele continua: e ele clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Depois da voz de comando de Jesus, depois daquele espírito imundo sair daquele jovem, que desde criança perturbava aquele jovem, perturbava aquela família, deixava aquele pai aflito, Jesus dá uma voz de comando. E a palavra nos fala que aquele espírito imundo, depois de se contorcer, ele obedece ao mestre. E ele fica como se ele estivesse morto. Sabe por quê, queridos? Porque depois que nós abandonamos os nossos pecados, que depois que nós abandonamos as nossas prisões, é como se elas estivessem mortas para nós, elas não nos pertencem mais. O Senhor lança elas no mar do esquecimento para nunca mais se lembrar de nenhum dos seus pecados e das suas prisões. Talvez você pense: Senhor, o meu pecado é muito terrível. O Senhor fala para você que Ele vai lançá-lo no mar do esquecimento. E Ele nunca mais vai se lembrar disso na sua vida. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso. E depois desse relacionamento com esse pai, e depois dele ter esse diálogo, do pai abrir o coração para o Senhor, porque aquele jovem, ele não podia clamar. Vocês já se depararam com essa situação? Com um problema na sua vida, que a pessoa ela não consegue clamar, ela não consegue buscar, e aí você tem que se levantar como um atalaia, como um intercessor, uma pessoa que clama, e você tem que clamar para o Senhor, assim como esse pai. Aquele jovem, ele não conseguia clamar. Por isso, querido, muitas vezes nas nossas vidas, nós temos que nos posicionar
e clamarmos. Talvez você não consegue, talvez você esteja numa situação, pastora, eu não consigo. O fardo está muito pesado. Eu não estou dando conta mais. Eu quero dizer a vocês, queridos, que quando o Senhor me chamou e chamou ao pastor Gustavo, para nós assumirmos a igreja em Piracanjuba, nós fizemos uma aliança com Ele. E nós falamos para Ele: Senhor, o Senhor nos entrega as tuas ovelhas. E o nosso encargo é cuidar de cada uma delas. E então, querido, se você não conseguir clamar, eu, o pastor Gustavo e todos que estão juntos na mesma obra, com o mesmo coração, vamos clamar por você e pela sua família, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas além de tudo isso, além dessa cura, além desse milagre, além desse clamor, de tudo isso, a palavra nos fala: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Depois de tudo que o Senhor Jesus disse, depois de tudo que o Senhor fez, Ele disse: eu preciso tocar em você agora. O Senhor, depois de se relacionar com você, o Senhor, depois de te curar, de te libertar, Ele diz: agora eu preciso tocar em você. Você precisa ter uma experiência de amor comigo. Você precisa me sentir. A palavra nos fala que o amor do Senhor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que o Senhor Jesus está falando. Ele quer tocar, Ele quer te dar as mãos diante desse problema. Ele quer falar para você: eu toco em você, eu vou te erguer desse problema, eu vou gerar a solução. Porque Jesus, Ele é a verdade, Ele é a solução, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus pode tocar na sua vida e você ser verdadeiramente transformado. Só Jesus pode tocar no seu coração e você passar a não entender nada, você viver de fé em fé. Você olhar para as coisas naturais e não entender nada, porque o seu coração está quebrantado, porque você foi tocado pelo Mestre. Porque o seu coração foi quebrantado pelo amor de Jesus. Queridos, nós precisamos de muito mais do que só nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos de permitir com que Jesus entre nos nossos corações. E que Ele toque. E que Ele faça toda a diferença nas nossas vidas. E só assim nós vamos nos levantar da morte da qual o diabo quer nos prender e nos amarrar. E a palavra nos fala que depois que esse jovem se levantou, que depois que ele teve uma experiência com o Senhor, que depois que ele foi tocado pela mão do Mestre, eles foram embora. E os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, por que nós não pudemos resolver esse problema? O que aconteceu? O que houve? E Jesus responde a eles: olha, essa casta só pode ser tirada com muito jejum e muita oração, com oração e jejum. Isso nos fala, querido, se você essa noite quer se levantar como esse pai para clamar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pelas suas finanças, pela sua igreja, pela situação que às vezes o diabo criou na sua vida, na vida da sua família, você precisa de ter vida de oração, de ter vida de jejum e de ter uma vida de santidade diante do Senhor. Porque senão você vai se levantar
Não basta, querido, nós nos levantarmos, nós andarmos com a Bíblia debaixo do braço, nós irmos para o mundo e dizermos que somos crentes, que somos evangélicos, ou nós subirmos no altar e cantarmos, e pregarmos, e ministrarmos, se nós não tivermos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de relacionamento, de pai e de filho. O amor do Senhor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ele não arde em ciúmes, Ele não se ensoberbece, Ele não se ufana, Ele não se ressente do mal. Esse é o amor do Senhor, queridos. Se você talvez não se encontre dessa forma, tem algo diferente na sua vida que você precisa de fazer uma autoanálise e ver como você está. Não se contente com a sua vida tranquila. Nós viemos aqui para guerrear. O Senhor nos chamou para sermos guerreiros, para nós nos posicionarmos, para nós não nos importarmos. Assim como esse pai, ele não se importou se ele ia se expor, se ele ia abrir a vida dele. Ele simplesmente queria que aquele filho fosse liberto. Ele queria que aquele filho fosse tocado pelo mestre. E daí em diante, todas as coisas seriam diferentes. Aquela família, com certeza, passou a ter vida que desde criança, eles não sabiam o que era isso. Então, queridos, que essa noite, que você possa analisar a sua vida, que talvez você esteja bem, você fala, pastora, está tudo bem, mas às vezes você tem alguém por quem clamar. Essa semana nós passamos por uma situação da qual a igreja clamou, e graças a Deus, o milagre foi estabelecido. Quando a igreja do Senhor se compromete em clamar, em ir de coração quebrantado diante do Pai, as forças do mal não vão resistir à igreja do Senhor. Então, queridos, que essa noite, se você precisa se levantar, tome uma posição na sua vida. Pergunte ao Senhor, Senhor, você pode diante do meu problema? Tu podes, Senhor. Qual é o meu problema? Fala para o Senhor o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema. Talvez você se assemelhe como os discípulos que andavam com Jesus, que conheciam Jesus, mas na hora do vamos ver, não aconteceu nada. Talvez você venha na igreja, talvez você até participe de uma célula, mas na hora que você precisa clamar, as coisas não acontecem. Ou talvez você se assemelhe como esses escribas religiosos, entendendo da palavra, sabendo de todas as coisas, mas também na hora do vamos ver, não acontece nada. Na hora que a sua família precisa de você, você não dá conta de se posicionar. Ou talvez você se encontre como esse pai, que não se importou. Ele saiu do meio da multidão. Talvez você esteja igualzinho a ele. Você não se importa. Você quer a libertação da sua casa. Se você se sente semelhante a esse pai, ou talvez você é igual o filho, você se encontra em prisões. Eu não sei qual é a sua prisão. Talvez muitos aqui nem saibam que estão presos. Pergunte ao Senhor. A palavra nos fala que o Espírito Santo nos traz à memória todas as coisas que nos dê esperança. Talvez você precise, como esses, todos que eu falei, se posicionar diante do Senhor. Você precisa do milagre do Mestre na sua vida. Amém, igreja?
Eu gostaria de pedir o Ademilton para colocar uma música para nós. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se você porventura se identificou com algum deles, fale para o Senhor, não é eu que vou falar por você. Fale ao Senhor. Nós estamos como igreja para clamar ao Senhor. Qual é o seu problema? O que você tem vivido? Qual é as circunstâncias da sua vida? Fala para o Senhor o tamanho do seu problema. Diz para Ele, abra o seu coração. Clame o amor do Senhor. O Senhor quer tocar em você essa noite. O Senhor quer mudar a história da sua vida essa noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Fale para o Senhor, querido. Fale para o Senhor o seu problema. Fale para Ele aonde você está preso. Pede Ele para abrir essa porta dessa prisão. Fala para Ele. Abra o seu coração. Fala, Senhor, eu quero me relacionar com você. Eu quero o novo do Senhor na minha vida. Se tu podes alguma coisa, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Oh, Senhor. Toma todo o controle, Senhor, da igreja do Senhor. São ovelhas do teu pastoreio, Senhor. Tu és grande, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Pai, o Senhor é Deus de todas as coisas. Pai, nós estamos clamando como igreja. Nós clamamos por um novo tempo. Nós clamamos por vidas restauradas, por vidas tocadas pelo teu imensurável amor, por vidas que estão despercebidas, que talvez estejam presas, Senhor. Pai, tudo é possível ao que crê, Senhor. Muda a história da vida, Pai, de cada um aqui esta noite. Muda, Senhor, a história de vida. Pai, tira de prisões, assim como o Senhor tirou esse jovem. Pai, toque na vida dos meus irmãos aqui essa noite. Pai, Tu és soberano, Tu és o Deus poderoso do qual nós servimos. O Senhor tem declarado que vai derramar as bênçãos do Senhor sobre a igreja do Senhor. O Senhor diz que o aguaceiro do Senhor vai ser derramado sobre a Tua igreja. Eu creio, Senhor, que o amor do Senhor vai quebrar toda a dureza do coração, vai quebrar, Senhor, toda a tristeza, todo o choro. O Senhor diz que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem logo pela manhã. Pai, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, toma todo o controle, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar os intercessores para vir à frente. Pastor Gustavo, por favor. Eu gostaria que os intercessores ficassem aqui. E se você esta noite se sente como esse jovem aprisionado, talvez o problema nem é seu, talvez é de alguém que você conhece, talvez você não consegue caminhar. Se você quiser sentir o toque do Senhor essa noite na sua vida, eu gostaria que você desse um passo de fé, que você fosse ousado,
como o pai daquele jovem foi ousado. Que você se levantasse e viesse aqui na frente. E um intercessor vai te abraçar e vai ministrar o amor do Senhor sobre a sua vida. Porque o Senhor pode todas as coisas. E o intercessor vai abraçar você. Eu gostaria de pedir os líderes de célula, os varões, para estar aqui abraçando líderes de rede, Senhor, em nome de Jesus.